Tá pensando em fazer transição de carreira e tá com a sensação de que vai ter que começar do zero? E se eu te disser que você pode estar indo para sua nova profissão hiper capacitado? Para quem é novo por aqui, o meu nome é Tatiane Torres, eu sou fundadora da joalheria bioenergética Florita Arco-Íris. E no vídeo anterior eu compartilhei com vocês que eu sou enfermeira de formação, tive uma carreira através disso, desenvolvi minha carreira também no aspecto comercial e hoje estou empreendendo no ramo de joalheria. E quero compartilhar com vocês a partir de um lugar de uma pessoa que realmente está fazendo, está em processo de transição de carreira. Bom, essa sensação de vazio, para mim, existiu sim, de começar tudo do zero, de que pouca coisa eu ia conseguir aproveitar. E hoje, olhando lá no começo, eu percebo que essa sensação que eu senti por muito tempo, ela vinha de um lugar que era o seguinte: eu precisava aprender muita coisa sobre joalheria, sobre empresa, sobre fornecedor, precificação, materiais, e eu me esquecia de tudo o que eu já tinha compreendido, experimentado profissionalmente, e eu desassociava completamente o que eu tinha construído do que eu tinha que construir. E esse lugar de iniciante na nova profissão, eu concordo, e eu me coloquei nesse lugar mesmo de iniciante, de entender muito sobre vários aspectos, sobre empreendedorismo, sobre joalheria, e é um lugar muito rico para mim. Mas quando eu comecei a perceber que eu estava sim começando um novo ofício, mas que eu não estava começando na vida, foi um start para eu realmente, inclusive, crescer na profissão que eu tô querendo, que eu estou transicionando, que eu estou fazendo. Então, a gente tem as nossas habilidades, e eu quero contextualizar aqui. Então, como enfermeira, eu aprendi a escutar, entender o que não estava sendo dito, conversar com equipe multiprofissional. No ramo comercial, essas habilidades elas foram, eu acho que ela agregou, ela amplificou, porque daí eu estava falando já de relacionamento, de comunicação com várias pessoas diferentes, já estava pensando em negócios, já comecei a pensar em gestão, tanto de negócios quanto de pessoas. Então, de enfermeira para a área comercial, e existiam, né? Então você vê que quando eu chego aqui na Florita, essas habilidades, elas começam a fazer muito sentido e ser muito benéficas para o que eu estou construindo agora. E que quando eu entendo que eu tenho todo esse repertório que eu já construí ao longo da minha vida profissional, e que sim, existe uma parte também para ser aprendida, nossa, isso fica mais fácil para mim agora realmente entender que existe uma força também que eu posso trazer para dentro do que eu estou fazendo atualmente. E foi muito curioso, porque quando eu pensei em gravar aqui esse vídeo, me veio na cabeça uma experiência minha com gestão de pessoas, que foi aplicar com o time um livro que se chama Descubra os seus pontos fortes. E curioso, porque durante o meu processo de construção da Florita Arco-Íris, nesse lugar de empreendimento, eu demorei muito tempo para aplicar isso aqui comigo mesma. Eu realmente não lembrava que eu tinha os meus pontos fortes. E quando eu apliquei esse conhecimento desse livro na equipe, de descobrir os pontos fortes, olha que curioso, era justamente quando a gente precisava fazer uma mudança na equipe e eu precisava de pessoas específicas com determinadas habilidades, competências e características para novos projetos. E quando eu vim fazer o meu processo, né, de transição, eu me esqueci de que eu deveria
usar os meus pontos fortes como grande alicerce para o meu novo ofício. E para mim existe um perigo quando a gente pensa ou quando a gente esquece o que a gente tem de repertório e o que esse repertório pode ser de gigante contribuição para o nosso novo ofício. Tanto para as pessoas que a gente vai encontrar ali, que vão ser novos colegas de trabalho, no meu caso hoje, joalheria, e quando eu sento para conversar com os joalheiros, com os empreendedores, e eu tenho as minhas experiências bem diversas deles, a troca é muito rica. Eles me ensinam joalheria, eles me ensinam empreendedorismo, e eu, de alguma maneira, consigo colaborar com esses aspectos que eu trouxe da minha profissão, das minhas profissões anteriores. E a conversa fica muito mais rica, e a troca fica muito mais gostosa e muito mais colaborativa nesse novo ambiente que eu tô. E uma pessoa me fez uma pergunta durante esse processo de transição, e eu quero compartilhar essa pergunta com vocês, que foi a seguinte: Tatiane, se eu tirar o nome da sua profissão, o que você traz de repertório com você? Isso foi uma pergunta que me moveu, que me trouxe uma reflexão muito grande e que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse vídeo, que é justamente essa. A gente está sim começando um novo ofício, existem lugares que a gente está iniciando em termos de conhecimento, mas a gente não está começando na vida. E a gente pode e deve começar essa nova profissão com o que a gente já construiu. Então, para mim, o termo hipercapacitado não é exagero, porque existe um repertório na gente, com a gente, e que a gente leva para todos os lugares que a gente vai e que a gente está construindo, e que a gente ainda vai construir muito mais coisas. E aí tem uma outra percepção minha que eu quero compartilhar. Eu vejo o mundo mudando muito. O mundo está mais rápido, o digital está crescendo, as coisas estão acontecendo de uma outra maneira. E mesmo dentro de uma profissão que a gente já está há muitos anos, eu vejo que tem grandes transformações acontecendo. Nós estamos sendo convidados pela vida a nos transformar, mas eu não vejo que a gente precisa abandonar os conhecimentos anteriores e que eles podem vir e agregar em tudo que a gente está construindo agora. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês. Me deixa no comentário a resposta dessa pergunta. Se amanhã tirassem o nome da profissão de vocês, o que vocês trariam como repertório? O que teria de qualidade para poder entregar como contribuição para o mundo? E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você também sabe que está fazendo transição, e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!